essa é a aula 2, a aula 1 já está disponível aí no canal do YouTube, e é só quem está assistindo agora acompanhar e retomar desse ponto, porque as doutrinas da graça, para que a gente tenha uma boa compreensão sobre elas, primeiro a gente passa pela compreensão do que significa teologia reformada, né, Luiz? Exatamente. E aí a gente não pode deixar de lembrar que ela é popularmente conhecida como calvinismo, né? Falou em teologia reformada no meio acadêmico e no meio daqueles que conhecem. Nós já tiramos aqui na semana passada, na aula de número 1, alguns mitos acerca do entendimento do que seja teologia reformada. Ela é popularmente conhecida como calvinismo, aquilo que dá arrepio na alma de muito crente, né? Porque pensa logo em aspectos da soteriologia calvinista e pensa diretamente nos aspectos de eleição, predestinação e, vamos dizer assim, né, desses pontos das chamadas doutrinas da graça, e uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se diz calvinista, é uma vez salvo, salvo para sempre, porém com um entendimento completamente equivocado do que seja isso. Tem uma galera que já até desligou, já mudou até de canal agora que você falou calvinismo. Fica aqui para você aprender, caramba. Ou então tá preocupado, vai ficar ouvindo, né, para ver o que tem por aí. Pois é, cara, isso é ruim, né, cara? A gente fala de calvinismo e existe logo uma barreira, né? Eu acho, inclusive eu penso, eu não sei se você concorda, que há barreira dos dois lados, né? A barreira quando você fala a palavra calvinismo e a barreira quando você fala a palavra pentecostal. Tem uma resistência natural. De onde você acha que vem, Luiz, essa resistência natural ao aprendizado? Olha, você está falando, a sua pergunta diz respeito ao termo pentecostal ou ao calvinismo? Aos dois, né? Porque tem uma resistência natural. A pessoa não quer nem discutir, não quer nem ouvir, né? Isso aí, Leclerc, na minha opinião, parte da perda que se tem vem já na formação do crente, do cristão, quando ele nasce nas suas igrejas de origem. Porque se ele nasce numa igreja pentecostal, ele já vai crescer ouvindo a demonização da teologia reformada, da igreja histórica e etc., e do estudo teológico, né? A letra mata e o espírito vivifica, essa é a interpretação do texto que dão. Por outro lado, em igual intensidade, mas em sentido contrário, como diz a lei da física, a lei da ação e reação, a gente tem, no campo daqueles que nascem no contexto reformado e tradicional, uma pecha também do que seja o pentecostalismo, né? Sobretudo por não compreender o pentecostalismo e também por ter uma certa discriminação que acaba por um desrespeito em ambos os lados. Eu posso dizer para você uma coisa, por exemplo, eu nasci numa igreja livre, né, uma comunidade. Lá, nós não tínhamos uma compreensão adequada do que era a teologia reformada, nós não tínhamos uma compreensão adequada disso. E a maioria das pessoas, sobretudo também que me ensinaram no início da minha caminhada, elas criaram para mim uma barreira muito grande. Eu fui uma das pessoas que falava sempre muito mal da teologia reformada, do chamado calvinismo, de uma vez salvo, salvo para sempre, sem conseguir compreender. Eu saía reproduzindo aquele discurso, até que, por graça de Deus, e tão somente, eu caí nas mãos de um seminário reformado. E fui aprender o que era a teologia reformada e descobri que era, é nesse negócio aqui que eu acredito. Pois é incrível, né? E aí, só que o que eu vi lá também, Leclerc? Eu vi muita gente oriunda de igrejas reformadas que, num seminário reformado, a única coisa que fazia era reproduzir o seu discurso
antipentecostalismo, anti-arminianismo. Verdade. E, no meu caso, eu ficava pensando que, de fato, era muito grato a Deus. Por quê? Porque eu vim de um outro segmento e aprendi o segmento oposto. E aí eu comecei a pesar quais eram as coisas válidas de cada um, o que era verdade e o que não era, o que eu podia jogar e devia jogar fora do segmento em que eu vinha, e o que eu não podia abrir mão em termos de praxis, né? Em termos de prática de vida cristã, em termos de piedade pessoal, em termos de serviço, entendimento do que fosse serviço discipulado, coisas que eu aprendi fora da academia. Pois é. Isso é interessante, cara. O seu comentário é muito apropriado. Tem uma resistência natural e esse ponto que você colocou sobre reprodução. Existe uma cultura de reprodução de fala sem um aprofundamento, né? Não há uma busca pelo conhecimento, só se reproduz, que é mais ou menos o mesmo fundamento da fake news, né? Eu recebo a notícia no WhatsApp e já repasso sem a menor preocupação em verificar se aquilo é verdade, se não é. A mesma coisa. Exato, a gente não... Exatamente. Só para você ter uma noção, nos anos 80, que é de onde eu vim, daqui é onde eu surgi, as igrejas elas adequavam os autores e os assuntos de acordo com o seu interesse. Então, por exemplo, o Paul Yang-Shu, que escreveu uma obra famosa chamada Quarta Dimensão, que era da Igreja do Evangelho Pleno, uma igreja com a mesma linha de pensamento do Kenneth Hagin, americano e tal, foi apresentado no Brasil como pastor da Assembleia de Deus, porque era interessante dizer isso. Da mesma forma, o Spurgeon, várias vezes foi apresentado como pastor pentecostal, porque era importante, era interessante dizer. Então havia uma adequação, né? Principalmente porque as pessoas não tinham acesso à informação e não demonstravam interesse. Então o objetivo dessa aula nossa aqui, semanal, é despertar em você que está nos assistindo o interesse pelo conhecimento. Você tem capacidade de aprender sem que outros digam a você o que é ou o que não é. É isso aí. Muito bom. Legal. Então, seguindo aqui o nosso script, o da visão aí, passou a mesma coisa que o Luiz Pires. É isso aí, Davi. A gente tem, então, essa identificação com o Calvino, porque ele foi um dos, se não maior expoente na propagação daquilo que a gente vai chamar de doutrinas da graça. Né? Então, as igrejas que seguiram os seus ensinos foram designadas igrejas reformadas, muito embora, né, outros ramos da reforma tivessem sido também, surgido também, né, luteranos, anglicanos, anabatistas. Sobre isso, eu acho que vale a gente indicar um livro que é fantástico, que é a Teologia dos Reformadores, de Timothy George, da editora Vida Nova, se eu não me engano, né? Da Vida Nova, né, Leclerc? Da Vida Nova. Então, a Teologia dos Reformadores, eu tenho um exemplar ali na igreja, não está aqui, senão eu pegaria para você ver a capa. Esse livro, ele apresenta todos os aspectos teológicos de cada ramo desse oriundo da reforma. Dos calvinistas, dos luteranos, anglicanos, anabatistas, a visão de cada um acerca da Eucaristia, isto é, da ceia, acerca de batismo, questões da eclesiologia. É um livro que vale muito a pena você ter. Mas a gente não pode dizer que as principais doutrinas, isso é, os 5 pontos, sejam de propriedade exclusiva de Calvino. Porque muito antes da Reforma, talvez aí mais de 1000 anos antes da Reforma, ou cerca de 1000 anos antes da Reforma, a gente já tinha discussão entre Agostinho e Pelágio, né? Entre o ensino agostiniano e o pelagiano acerca das doutrinas da graça. Então,
ele ficou sendo conhecido como calvinismo em função de ter sido, nós vamos ver mais à frente, uma resposta do Sínodo de Dort a um documento dos arminianos chamado Remonstrance, né, que é o chamado protesto contra determinados aspectos. Então, esse documento da teologia, determinados aspectos da teologia reformada, calvinista. E esse documento ele continha 5 pontos principais que eram contrários, e a resposta a esses 5 pontos deram origem àquilo que a gente vai chamar de doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, né? Exatamente, exatamente. Essa é a origem do conceito, né? Que eu acho que é o aspecto mais importante, né? Ele não pertence, né? A doutrina da graça é um conhecimento bíblico, um conhecimento do cristianismo que não pertence a homens, né? Ou a linhas de pensamento específicas. Exatamente. Não é? Você vai dizer agora que um camarada que é pentecostal não pode crer na soberania. E um camarada que é reformado não pode ser cheio do Espírito. Que é o que a gente aprendia, né, Luiz? A gente aprendia exatamente assim, né? Que você está de um lado ou está do outro. Que os reformados eram frios, não tinham o Espírito Santo. Como se um cristão pudesse ser cristão sem o Espírito Santo. Você vê que há uma falta de compreensão total do que a palavra de Deus ensina de forma plena. Exatamente, né? Então, eram crentes, era um dualismo de crentes, ou aqueles com um cabeção enorme, ou aqueles com um coração do tamanho de um monstro, né? É verdade. Uns tinham o zelo, os outros o conhecimento, né? Uns tinham o fogo, outros tinham a luz do conhecimento. Uns conheciam a letra, outros conheciam o espírito, e por aí vai. É isso aí. Pois é, cara, coisa de maluco, coisa de maluco. E aí, obviamente, essa falta de conhecimento promove o medo, né? Então, não vá para o seminário, né? Isso vai esfriar sua fé, você vai perder o fogo, vai perder o poder. Eu participei de um retiro uma vez, nós e as nossas experiências. O pastor estava pregando, ele falou sobre o fogo azul. Você precisa... Do fogo azul, da Shekinah. Ter experiência do fogo azul. Para quem não sabe, o fogo azul era a Shekinah, era a presença de Deus que era manifestada quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e espargia o sangue do cordeiro no dia da expiação nacional nas 4 pontas, nos 4 chifres do propiciatório, ali que era a tampa da Arca da Aliança. Era uma madeira de acácia revestida de ouro batido, e que tinham aqueles 2 querubins, né? Era chamado propiciatório, porque se tudo tivesse sido feito conforme as orientações da própria lei, e todo o ritualismo e cerimonial da lei de Deus, então Deus se mostrava propício como? Através da aparição de uma chama de fogo azul que consumia aquele sangue, aquilo ali, então Deus se mostrava propício. Se o fogo azul não aparecesse no propiciatório, ele ferrou. Aí ele tinha consumido, era um sacerdote ali. Então, o povo tinha que procurar o fogo azul, né, Leclerc? Fogo azul. Ficava todo mundo, eu estou vendo fogo azul, como se o cristianismo dependesse da experiência mística, né? Que aí já tem toda a nossa influência cultural. Importante demais falar dessas coisas para trazer clareza. Eu tenho certeza, Luiz, que enquanto você estiver ensinando, tem gente em casa levantando a cruz, né? Repreendendo aí a aula. Acho que não. Os irmãos são piedosos. Eu tinha um professor que ele fazia isso. Ele batia e ele assoprava depois, dizendo, não, o professor é piedoso, gente. Calma. Que coisa fofa. Mas a pergunta, Leclerc, que muitas vezes acontece, e quando eu já trabalhei esse curso, alguns alunos perguntam, né? Por que você fez a opção pela teologia reformada? E eu sistematizei isso na pergunta, por que estudar a doutrina reformada? Então, alguns perguntavam, você acha que a teologia reformada é capaz de responder tudo exaustivamente? Então, a minha resposta é, a teologia reformada ela deve ser escolhida porque ela é mais consistente biblicamente,
mais coerente com os pressupostos da hermenêutica e da exegese, isto é, da interpretação do próprio texto, tendo o texto como autoridade, não especulação de fora, não especulação filosófica, não especulação humanista. Eu não acredito que Deus vá fazer isso. Isso não está no campo do eu acho, nem do eu acredito, e porque responde melhor e a mais questões do que outras teologias. Mas, obviamente, como todo sistema humano, há pontos obscuros, difíceis de serem respondidos. Exatamente. A teologia reformada, ela encontra a sua dificuldade no teólogo, no ser, que faz a observação. Isso aí, não no conteúdo, exatamente. Não no conteúdo. Então, é a limitação nossa que nos impede, às vezes, de conseguir compreender, né, o que a própria Escritura diz, que há coisas que não dá para a gente compreender quando o Senhor diz lá em Deuteronômio 29 e 29, há coisas que pertencem a eles, outras são reveladas a nós. Isso é muito legal. Então, isso é importante, tá? Mas é isso, ela é mais consistente biblicamente, ela é mais coerente com os pressupostos da hermenêutica e da exegese, porque você não tem contorcionismo exegético para poder colocar determinada situação num texto. Eu vou citar aqui um exemplo. Eu certa vez estava lendo um comentário de uma Bíblia... cuja, eu não vou citar aqui a denominação, mas todo mundo já vai saber, ela propõe que a visão dela é arminiana dos eventos teológicos, né? E eu estava lendo um comentário sobre o vinho do que Jesus multiplicou, né? O milagre lá em Caná da Galileia, João capítulo 2. E o comentário daquela Bíblia de estudo, ele é classudo em dizer que o vinho não era alcoólico. Era magoaria. Era magoaria. Eu acho que hoje em dia não pode ser nem magoaria, porque magoaria ainda era aquele pesado, né? Eu acho que dava até onda, mas tinha que ser aquele meio misturado com leite de soja e tal. Tem que ser adês, porque... Então, aí você olhava todo um contorcionismo. Não existe... Como é que você vai fazer de uma bebida fermentada? A fermentação produz álcool. É química. Eu quero fazer 2 comentários sobre esse ponto aí que você colocou, já que você entrou. Primeiro que tem um vídeo aqui no canal da Oficina da Palavra só sobre esse tema, porque a gente está dando um estudo sobre João. Então tem um vídeo lá sobre era vinho, pode, não pode, então tem um vídeo lá. Legal. Agora, o segundo comentário que eu quero fazer é que, aparentemente, esta Bíblia, que a gente sabe qual é, que comenta sobre isso, tem assim, uma aparência de piedade, né? Os caras são piedosos, tal. Mas, no final das contas, é tudo a autoexaltação do homem, porque é uma Bíblia preparada para satisfazer um grupo específico de cristãos. Então, nesse sentido... ela é antropocêntrica. Imagine se cada denominação, cada confissão de fé fizesse a sua própria Bíblia. Aí já não seria mais cristianismo, seriam seitas, né? Cada um escrevendo aquilo que lhe agrada. O camarada lá publica uma Bíblia, vende essa Bíblia e simplesmente ignora o texto e fala o que ele quiser. E os irmãos batem palma, o que é mais impressionante. Abrem aquilo ali e comentam. Sempre lembrando, né, Luiz, que comentário bíblico não é Bíblia. Exatamente. E, nesse sentido, eu tenho saudade do falecido Dr. Russell Shedd, né, que era um homem que sempre apresentava todas as variáveis possíveis acerca da visão do texto. É verdade. Tem até um vídeo aí na internet onde eu pergunto para ele, Dr. Shedd, essa Bíblia Shedd aí, o que o senhor acha? Aí ele diz, eu acho um absurdo que tem uma Bíblia com meu nome. É isso aí, cara, muito legal. Ele era fantástico. Era assim. Outro aspecto é que a teologia reformada ela é independente de teoria baseada em inferência filosófica. Não significa que ela não receba
como auxílio pressupostos filosóficos para a interpretação, porque nisso a própria teologia sistemática também recebe, né? Mas que ela não vai ser baseada em teoria ou inferência externa, né? Então, sendo, portanto, uma teologia baseada na leitura direta e interpretação clara das Escrituras, no que diz respeito, sobretudo, aos temas mais controversos: eleição, predestinação, expiação, graça, etc. Eu fico perplexo quando você, por exemplo, pega textos lá em Romanos, que o pessoal tem que fazer um contorcionismo absurdo danado para poder explicar que eleição não é eleição, predestinação não significa predestinação, enfim, né? Romanos 8, Romanos 9 não é bem aquilo que diz ser. Então você está vendo um negócio ali, parece até um pouco do cenário que a gente vê no nosso país, em termos políticos, em termos jurídicos, em termos legislativos, tudo isso, né? Você pega... E você pode não concordar, você pode não concordar com a Bíblia, você só não pode dizer que ela não diz. Você pode não concordar. Pô, eu sei que está escrito aqui, eu estou lendo, mas eu não consigo aceitar isso. Ok, é um direito seu. Agora, dizer que não está escrito, tem que rasgar o texto, né? Tem que arrancar fora a passagem ou fazer um comentário absurdo como esse do Vinha que a gente falou agora. Exatamente. Então, você vê que essas coisas foram me chamando a atenção para a teologia reformada. Por quê? Porque a ideia é o seguinte: o texto é soberano sobre a interpretação. E o exercício da interpretação do texto a partir do método histórico-gramatical, voltando àquele tema, é o exercício que nós temos de tirar o óculos nosso e partir para dentro do texto, tentando enxergar no texto aquilo que o texto diz. Por isso que a gente prima nesse método pela chamada exegese, não é? Isso, exatamente. Que significa extrair, retirar, isto é, extrair do texto, retirar do texto o que o texto diz. O contrário disso é a chamada exegese, né? Que é a preposição que muda todo o sentido da palavra no grego, porque exegese é imputar ao texto, é ir para o texto com o pressuposto. Então, eu procuro o texto, mas eu já vou tendencioso a olhar nele aquilo em que eu creio, né? Então, eu imputo ao texto aquilo que eu creio. Mas eu acho que a gente pode fazer uma revisãozinha histórica, então, avançando aí, Leclerc, para a gente ver um pouco dessa discussão, né, entre doutrina da graça e que já havia lá entre quarto e quinto século da era cristã, né? Entre a teologia de Agostinho viveu lá de 354 a 430, e Pelágio de 350 a 423, né? E naquela época já houve um momento em que houve essa discussão, né? Controvérsia sobre a doutrina da graça. Santo Agostinho, assim conhecido, né? Aurelius Augustinus, mais conhecido como Santo Agostinho, nasceu em Tagaste, na Argélia, em 13 de novembro de 354. Foi o primogênito do pagão patrício oficial romano e da cristã Mônica. Com 11 anos, iniciou o curso de educação geral e, aos 17, transferiu-se para Cartago a fim de estudar retórica e artes liberais. Em 373, tornou-se maniqueu, uma seita religiosa filosófica dualista de origem persa. Diga-se de passagem, uma seita que... uma doutrina filosófica que ainda hoje, né, vou abrir um parênteses para explicar, ainda hoje permeia os meandros da teologia evangélica brasileira. Por quê? Exatamente. O maniqueísmo ele é conhecido por um dualismo, ou seja, ele propõe que o mundo é regido por duas forças, o bem e o mal, ambas antagônicas,
e que a oposição entre elas e a simetria entre elas proporciona o equilíbrio no universo. Então, bem e mal têm uma disputa eterna, né, constante. Há uma disputa, uma briga entre o bem e o mal em todo o tempo. E essa briga gera um equilíbrio, né, no universo. Isso que é incrível, né, cara? Aí eu não sei se você está falando do Império Jedi, né, do mundo do Darth Vader, não sei se você está falando do Reino de Nárnia, não sei se você está falando da Terra-média, onde existe a luta dos homens e dos elfos contra... Você gosta disso, Porque, na verdade, há uma insistência enorme em transformar a Bíblia numa história de HQ, cara, ou numa ficção onde Deus é o mestre dos magos, né? Falando de outra historinha, né? Sempre ali, fragilizado, coitado de Deus, né? Se o inimigo se manifestar, vai ficar difícil para ele. Então, esse tipo de ensinamento, de teologia, falando a linguagem da teologia, esse tipo de pressuposto exalta o homem, exalta as trevas e diminui o Criador. Exatamente. Quando Apocalipse diz que Jesus destruirá o inimigo com o sopro da sua boca, tem alguma coisa muito errada, né, com essa teologia maniqueísta, com essa construção maniqueísta. Exato, Paulo fala sobre isso em Tessalonicenses, e a gente, então, percebe que existe esse pensamento no meio evangélico, sobretudo porque tem muito crente que acredita nesse dualismo de forças, nessa oposição, como se o diabo fosse um inimigo com iguais poderes, né, contra o Senhor Jesus. E a vida cristã se dá no meio dessa luta entre bem e mal. Quem vencerá? Então, vencerá aquele que orar mais, jejuar mais, porque ao orar mais, jejuar mais, ele fortalece mais os anjos de Deus, fortalece mais o Senhor e por aí vai, e os anjos. E aí me lembra daquelas obras mirabolantes, né, antigas, que tem... Este mundo tenebroso. Este mundo tenebroso. É verdade. Era tenebroso aquilo, né? As pessoas viviam com medo danado, elas achavam que estavam dirigindo, o diabo está puxando o volante para jogar o cara debaixo do caminhão, o anjo do Senhor está sentado no carona, segurando. E se você estiver orando, o anjo fortalece. Se você parar de orar, o anjo fica parado, não faz nada. É um negócio verdade. Assim, bem esquisito, né, para a vida cristã. E aí faz todo sentido a resistência à teologia reformada, uma vez que a soberania de Deus, a compreensão da soberania, acaba com toda essa festa aí, cara. E aí, então eu não preciso orar, é o argumento, né? Aí o argumento é esse. Eu não preciso evangelizar, eu não preciso me esforçar, eu não preciso cultuar. Aí começa o argumento, e esse argumento, é importante que se diga, muitas vezes usado no púlpito, né, pelos pastores, parece até que os pastores estão querendo te incentivar a ser um crente melhor, mas no fundo, esse argumento é usado para continuar mantendo os cristãos presos à estrutura religiosa, porque na verdade, se você se tornar um cristão livre, você dependerá cada vez menos da igreja, da instituição, da liderança, das exigências religiosas. Isso não interessa a muita gente. Então, essa compreensão da soberania tem resistência por isso. Porque se é você que ora, se é você que clama, se é você que se esforça e é você que move a mão de Deus, poxa, então Deus é igual um anel, né? Um cajado. Inclusive, né, Luiz? Moisés foi reprovado por Deus numa cena emblemática do Antigo Testamento, onde ele, ao invés de falar a pedra, bate na pedra com o cajado, levando muitos israelitas a crer que havia poder no cajado. E Deus então falou assim, aí não, é demais, dividir a minha glória com o cajado não vai rolar. Da mesma forma que os israelitas foram capturados pelos filisteus ao atribuir a glória de Deus a uma arca.
né? Ao levar a arca para a batalha. E a arca foi tomada lá na época de Saul, né? Exatamente, os filisteus levaram Israel com arca e tudo. Então Deus não divide a glória dele com nada, nem com orações. E olha que os filisteus eram piedosos, que até eles acharam que estamos ferrados, que agora a arca do Senhor veio para o meio de Israel. Lutem com bravura, filisteus, lutem pela sua família, lutem, porque a arca dos israelitas chegou. Pô, aí o povo vibrou lá. Pô, a arca não deu nem para saída, cara. Foi 7-1, filisteu. Exatamente. Entenderam tudo errado. Isso. Mas então, Agostinho, não sendo saciado pelas respostas ou falta delas no maniqueísmo, começou a procurar a verdade no neoplatonismo até chegar ao cristianismo. Como é que se deu isso, então, propriamente na vida de Agostinho, né? A história nos dá conta de que ele tinha avassaladoras crises de consciência entre a carreira, as ambições de gozo dos prazeres sensuais e o desejo de tornar-se cristão. Termina, então, fugindo para um parque onde se encontrava em terrível agonia de espírito. Me lembro até hoje da aula em que o Franklin Ferreira contou isso para a gente a primeira vez lá na Escola de Pastores de 2002. Toma e lê, foram as palavras que alguma criança gritava enquanto brincava, que o levaram a pegar o manuscrito que estava lendo, que acabara de jogar fora. Nele estavam as seguintes palavras: não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne. Romanos 13:13-14. Nada mais era necessário dizer, as trevas se dissiparam, Agostinho teve ali a sua experiência de novo nascimento. Bacana, né? Demais. Deus agiu ali na vida dele. Em resposta a isso, ele dedicou-se totalmente à vida religiosa. Em 391 foi ordenado sacerdote de Hipona, né? E ali, por meio do seu imenso esforço teológico, para uma tentativa de compreender a fé como precedente ao entendimento. Olha que coisa fantástica. A partir daí, da sua conversão, ele lançou um esforço teológico para compreender isso, tentar compreender. Muito legal. O princípio de que a fé precede o entendimento. E isso é um ponto fundamental na doutrina reformada. Por quê? Porque como se leva às últimas consequências a depravação total do gênero humano, ou seja, um dos pontos, né, depravação total, que significa que o homem foi maculado, manchado, em todas as áreas de sua vida por causa do pecado, isso então o torna incapaz de sozinho desejar a Deus e buscar fazer o caminho de volta ao Criador. Coisa que é contrária à teologia arminiana, que propõe que o homem por si só, ele vai ser capaz de, ao ouvir a palavra, responder por si só, pelo seu próprio mérito e esforço, pela fé que é sua pessoal e não é dom gratuito de Deus, para voltar-se a Deus. Mas a teologia reformada propõe que, como o pecado maculou todas as áreas do ser humano, e é sério aquilo que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, verso 8 em diante, onde ele diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, mas ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Morto ali é morto espiritualmente, morto em todos os sentidos. Exatamente. Então a pergunta é, como o morto pode primeiro voltar-se a Deus para depois nascer de novo? Como Lázaro poderia, dentro daquele túmulo, primeiro levantar-se para depois dizer para Cristo, olha, eu estou aqui. Não. Há uma necessidade em que primeiro haja intervenção divina,
Ou seja, essa fé precede o entendimento. É Deus quem infunde essa fé no pecador, é Deus quem lhe dá o novo nascimento, é Deus quem desperta o morto da sua condição de morto para que ele possa responder. Verdade. Exatamente. Vai lembrar, né, o que a gente está estudando em João, lá, a experiência no tanque de Betesda, né? Diante do Messias, está na frente dele. O Messias está em pé na frente do enfermo lá. Ele não consegue reconhecê-lo, né? Não tem ninguém que me jogue dentro do tanque. E aí, a partir da palavra que Jesus dá a ele, levante-se, tome a sua cama e ande, é que, a partir desse encontro com Cristo, ou a mulher samaritana, a partir do momento em que Jesus diz assim, eu sou o Messias, eu que falo contigo, sem essas revelações, né, sem essas apresentações do próprio Deus, não há como o homem saber, porque o homem está morto, ele não tem essa compreensão. E nem tem como responder, né? Por isso que na conversão, e a gente vai ver isso posteriormente, na conversão, o novo nascimento precede o arrependimento. Claro. Como é que você vai mudar de direção, converter o caminho, se você primeiro não foi iluminado pela verdade? Acerca de que aquele caminho que você andou a vida toda é o caminho errado, não é aquele, é o outro. Exatamente. Portanto, tipo de... Pode falar. Pode falar. Portanto, é o que Jesus diz a Nicodemos. Você é mestre da lei e não entende essas coisas? Exatamente. É necessário nascer de novo, Nicodemos, para que você entenda. Exatamente. E aí, Luiz, tem essa questão do moralismo, né? Porque, de fato, o ser humano, se ele tiver focado, compenetrado, dedicado, ele consegue mudar de vida. Não precisa da religião para isso, né? As forças armadas mudam a vida dos homens, a educação muda, a educação é transformadora, o esporte muda a vida, a arte muda a vida, tem um monte de coisa que faz o ser humano mudar. E o exercício próprio, né? O comprometimento com a própria saúde também muda a vida do homem, muda a sua moral. Mas para reconectar o homem com o Criador, todos esses processos são insuficientes. Você pode virar uma pessoa ótima, né? Mas Jesus, ele afirma em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pode ter a vida ótima, religiosamente ótima, mas não parte do novo nascimento. Então ela é vazia. Você está falando, eu estou me lembrando aqui de um trecho do livro do Dr. Rousseau Shedd, Lei, Graça e Santificação, que eu tenho aqui, onde ele fala exatamente sobre isso, né? O homem com esforço, ele pode mudar, ele pode tornar-se uma pessoa melhor, ele pode abrir, ele pode modificar alguns hábitos da sua vida, mas ele diz, né, ele pode deixar de fumar, passar a agredir a esposa, ele pode deixar de beber e tornar-se moralmente melhor, mas passar a mentir em outro aspecto. Ou seja, o pecado na vida do ser humano, sobretudo, desconectou o homem de Deus. Ele pode tornar-se uma pessoa moralmente melhor, mas ele jamais vai ser reconectado com Deus por meio de exercícios de meditação transcendental, budismo e tantas outras filosofias que propõem que o homem domine a sua natureza. O que é possível com muita meditação e, sobretudo, com distanciamento das circunstâncias da vida que tiram você do norte. Então, exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, você diz assim, olha, essa vida não dá para mim, é ansiedade demais. O que eu vou fazer? Eu vou me tornar um monge, eu vou lá para o Tibete e vou ficar lá. Ora, meu amigo, se você ainda continuar com algum tipo de ansiedade num lugar onde você vai colher um arroz, você não tem, e você vai fazer aquele arroz o dia inteiro para comer no dia seguinte, onde tudo tem uma velocidade muito mais lenta e desacelerada, onde a vida não tem tantos anseios e aspirações... A ansiedade vai desaparecer naturalmente. Agora, se você trouxer e botar o cara da noite para o dia para dirigir um táxi na cidade de São Gonçalo,
Não, táxi não, agora é Uber. Olha só, tem que pagar a conta no final do mês. Vou rodar de Uber em São Gonçalo. Ah, meu Deus. Agora, só a graça de Deus que pode mudar o indivíduo. Agora, é importante que se diga, né? A gente poderia citar aqui um monte de texto, nem vou ficar citando, porque vai tomar muito tempo, mas é importante que se diga que essa ação do novo nascimento é uma ação soberana de Deus. Soberana, monérgica. E como ela é soberana, monérgica, ela age no interior do homem. Do seu interior fluirão rios de água viva. Portanto, ela não é tangível, nem visível. Ela é transcendente. E aí, meu chapa, é cada um por si, Deus por todos. Ninguém pode salvar ninguém e ninguém pode olhar para o outro e dizer que está salvo ou não está, que nasceu de novo ou não nasceu. Como isso não é tangível e não pode ser percebido a olhos nus, como o próprio Deus disse para Samuel, né? Cuidado, Samuel, o Senhor não vê como vê o homem olha por fora, a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Como isso não é tangível, então no que as igrejas apostam? Na mudança moral, no rigor moral, na norma, na regra, no comportamento. Então muita gente entende que ser salvo é ser aprovado pela comunidade de fé. Né? Estou vivendo de acordo com os padrões estabelecidos pela igreja. E aí vive aquela luta constante, diária, para se enquadrar. Às vezes o cara está se torturando por dentro, né? Precisando de um encontro com Cristo para que uma mudança de verdadeira aconteça, mas ele fica lutando ali para se enquadrar, né? No casamento, no trabalho, no ministério, para que as pessoas possam dizer, pô, esse cara é uma pessoa piedosa. Mas a igreja, parece até que a gente está falando de outras denominações, né, o Luiz, ou de outra religião. Igreja não salva, né, cara? Sim. Igreja não salva. Então eu posso estar adequado a todo tipo de norma, mas não tive o novo nascimento. Então, a minha resposta para Deus é zero, né? A minha resposta é só humana. Ser cristão nesse caso e ser budista, ou ser artista, ou ser atleta, é a mesma coisa, dá no mesmo, não tem diferença. A gente sabe que o novo nascimento, essa nova natureza de Deus em nós, ela nos transforma. Exatamente. Né? A transformação existe, entretanto, ela precisa ser compreendida de que ela deve ser fruto da conversão e não de uma atitude externa, onde as pessoas buscam se adequar moralmente. Embora, né, a gente precisa lembrar que a salvação que alcança o homem integralmente. Então, exatamente. Zaqueu, no momento em que ele levou Jesus para casa e ele foi tocado pela graça de Deus, ele diz assim, se eu defraudei alguém, se eu tomei alguma coisa de alguém, eu restituo. A conversão genuína promove isso, mas nem todo mundo diz que vai restituir. Isso. De fato, foi alcançado. Às vezes, apenas quer se adequar ao discurso. E o pior, né, Leclerc, que o pior perdido é aquele que acha que está salvo. Pois é, porque, exatamente. De fato, ele não ama Deus, de fato, ele não nasceu de novo, de fato, para ele, os mandamentos de Deus são penosos, o que Paulo diz que para o novo nascido não são. Verdade. Porque nossa natureza, uma vez despertada por Deus, nós concordamos com Deus que a palavra de Deus é boa, é fiel, é verdadeira, e os errados somos nós. Então, que Deus nos transforme. Agora, para aquele que não nasceu de novo, que continua morto nos seus delitos e pecados e quer assumir o estereótipo cristão, é uma tortura, porque ele vive fazendo um malabarismo e ele vive com uma máscara na sua vida, porque de fato ele não tem aquilo no seu DNA, não houve uma transformação no seu DNA. É verdade, né? Não houve uma mudança transcendente, né? Subjetiva, pessoal. E é muito triste quando você, sobretudo, pauta a ideia de conversão apenas a uma adesão externa. Então, o indivíduo, trazendo um pouquinho aquela discussão entre igreja militante e igreja triunfante.
Quem é a igreja de Deus? É a triunfante, é a invisível, não é a visível. Bom seria se toda a igreja que nós vemos e participamos, né, a igreja, o corpo que nós vemos, de fato fosse a igreja transcendente de Cristo. Mas ali no meio há pessoas que estão achando que são salvas e não são. Algumas sabem que de fato não são e estão ali. Outras estão aderindo apenas ao discurso. Então, né? já que você falou do discurso, a gente tá no tempo da teologia da narrativa, né, cara? A gente está no tempo das narrativas e agora também a teologia da narrativa, onde cada instituição, cada confissão de fé monta a sua própria narrativa e cada cristão também monta a sua própria narrativa. Você está dando aula e o cara fala, não concordo com isso não, eu penso diferente. Acabou. Então, aí vem o pressuposto da teologia reformada. Se a palavra de Deus é autoridade absoluta, nós deveríamos nos curvar diante dela e não adequá-la, né? E não convertê-la, moldá-la ao nosso pensamento. Porque a gente vai moldando a palavra ao nosso pensamento, dentro de uma narrativa. E, de fato, pensando de uma forma muito simples, né? Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, ponto final. Não foi dito por Calvino, nem foi dito por Armínio, foi dito por Jesus. Ponto final, ponto final. É verdade. E aí, voltando então aqui ao nosso ponto, né? Contra os pelagianos, Agostinho desenvolveu suas obras teológicas mais importantes, porque Pelágio colocava a coisa no outro pé, né? Pelágio dizia que a vida cristã consistia em um esforço constante. Mas perceba, não um esforço promovido pela graça, não um desejo de mudança em que o indivíduo nasceu de novo e ele diz para Deus, Senhor, eu preciso da sua graça para ser transformado. Eu preciso da ação do seu Espírito que me transforma. Não. O indivíduo, moralmente, ele se identificava com Cristo, ele se identificava com Adão. Na verdade, eu entendo que Pelágio era um grande mestre liberal já no princípio da era cristã, lá no quarto e quinto séculos, porque o pressuposto de Pelágio era o seguinte, né? A depravação total não existe, o homem nasce isento. Pecado e a obra de Cristo, ela é apenas exemplo moral e o pecado de Adão é apenas exemplo moral. Quando o indivíduo erra, ele se identifica com Adão, ele marca um tracinho nas más obras. Quando o indivíduo acerta, ele se identifica com Cristo e ele marca um tracinho nas boas obras. E, no final das contas, a salvação em Pelágio é uma conta de mais e de menos, né? Uma subtração das boas obras para as más obras. Ou seja, a salvação somente pelas obras. E aí a gente vai ver que, posteriormente, o catolicismo romano e o arminianismo serão chamadas de posições semi-pelagianas, porque, embora não terão, né, no futuro a ousadia de pressupor que o pecado não existiu e não afetou área nenhuma do gênero humano, o arminianismo, por exemplo, propõe que todas as áreas foram afetadas, menos a capacidade do homem de voltar-se para Deus. Então, é uma depravação total, não muito total 99%. Né? Então, a controvérsia era mais ou menos essa. Pelagianismo, a gente tem alguns defensores do pensamento, Pelágio, Juliano de Eclano, Celeste. A proposta era, o homem nasce essencialmente bom e é capaz de fazer o necessário para alcançar a salvação. Então, algumas teorias modernas seguem essa linha de pensamento. E sobre isso, eu aconselho você a dar uma olhada num filme bizarríssimo que eu assisti, muito legal. Eu ouvi sobre eles por meio do doutor Luiz Saião, né? Pastor Luiz Saião. O Senhor das Moscas. Esse livro ele é legal porque ele vai mostrar aí um grupo de meninos que, num período da Segunda Guerra, tem a aeronave abatida, eles se salvam numa ilha. E, em tese, eles receberam as melhores
a melhor educação possível. E você tem que ver o filme para ver naquilo que eles se transformam, que a proposta é demonstrar a natureza que está ali no gênero humano e que vai ser despertada numa ilha daquela, contrário, e depois você pode ler algumas resenhas, inclusive na internet, trabalhos de faculdade sobre isso, que a proposta filosófica ali é demonstrar que, mesmo longe da sociedade, não é a sociedade que é a causadora, né, a construtora do mal no indivíduo. O indivíduo possui o mal em si mesmo. Bom, verdade. Isso aí é biblicamente. Mas é um livro, é um filme assim, você vê na internet, no YouTube, é um filme em preto e branco, é um filme antigo, é um filme sem aquela pegada toda tecnológica que a gente tem, é um filme cabeça. E um dia eu falei assim, vamos ver um filme legal? Falei isso para Alessandra e Matheus. Deitamos na cama, ligamos o notebook. Eu crente que estava abafando, rapaz, não deu 10 minutos, estava todo mundo dormindo, e no final das contas, meu Deus, que filme horrível ontem, pai. O que é isso, pô? Cara. Eu tive que assistir sozinho. Então, legal, cara. Eu acho muito legal essa sua indicação. A gente precisa se acostumar a fazer essas leituras, porque a literatura, a música e a arte, de forma geral, nos dão um olhar sobre a vida, né, sobre as coisas. Você vê que o William Golding, que é o autor da obra, né, que foi prêmio Nobel de literatura, e esse livro, O Senhor das Moscas, está entre os 100 livros mais importantes dos últimos anos, né, considerado entre os 100 mais importantes. Ele não faz uma obra religiosa, né, não é uma obra evangélica, mas ele nos dá mas ele tem uma sacada, ele tem um insight perfeito sobre a natureza humana. Então, ele explica muito bem o que é a depravação, né, o estado em que o homem se encontra de forma natural, quando ele tem que lutar pela própria sobrevivência, quando ele tem que disputar liderança, essas coisas todas. É parecido com a proposta lá de outras, é parecido com a proposta de outras obras, né, que são como a Revolução dos Bichos, por exemplo. Revolução dos Bichos? Né, bem parecida, mostrando pra gente quando as pessoas querem o poder, né, ou querem sobreviver, elas são capazes de tudo, que é o que é a natureza humana. A natureza humana é isso aí. O homem só consegue enxergar o que ele é quando ele olha para a cruz. É verdade. Como diz a velha canção, né? Foi na cruz foi ali que eu vi, os meus olhos se abriram. Então é ali que o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É um convencimento de Deus, não é um convencimento natural. É verdade. E a posição agostiniana, né, por Agostinho de Hipona, que propunha o contrário, né? Agostinho propõe que o homem está morto no pecado, morto mesmo, né? Todas as suas faculdades foram atingidas pelo pecado. E aí, nesse caso, você deu uma avançada aí, eu até me perdi aqui, mas não tem problema não. Não foi eu que dei, não. Foi o PowerPoint, mexido pelo poder espírita. Não, e eu estou com ele aberto aqui no meu também. Tranquilo. No meu computador. E a salvação é totalmente pela livre graça de Deus, que é dada àqueles que ele elegeu. Ora, aqui vem uma pergunta muito clara, né? Uma questão muito clara, melhor dizendo, acerca da criação. Deus é o ser supremo, Deus triuno, que vive em comunidade, que é um ser pleno, eterno, sempre houve e sempre existirá. Ora, Deus não tem ausência de absolutamente nada. Ao criar todas as coisas, a Bíblia diz que ele o faz segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua boa vontade. Deus faz assim porque Deus julga ser isso bom. Está lá na descrição de toda a criação em Gênesis. Deus cria tudo, e tudo que Deus criou é bom segundo o seu próprio conselho. Legal. E aí, não precisava criar o homem, porque Deus também não estava com nenhum tipo de problema de solidão, né? Puxa, tô solitário nessa eternidade, ninguém para conversar. Enfim, Deus cria os seres angelicais e Deus cria o homem, porque a Bíblia diz que Deus julga que isso é bom. A pergunta de número 1 do Catecismo de Westminster, ela fala sobre qual o fim
último e supremo do homem? E a resposta é: o fim último e supremo do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Ou seja... É verdade. Deus é criador porque é um atributo de Deus, né? Criar é a sua característica. Ele é criador. Exatamente. E aí ele cria, não precisando, ele cria tudo. Não precisando, ele cria o homem. O homem criado, entretanto, cai. Deus precisava, era obrigado, estava condicionado a uma circunstância externa, ou mesmo interna, emocional, agora salvar o homem. Tem alguém com a arma na cabeça de Deus dizendo, você tem que salvar? Não. Então, Deus cria sem precisar, cria porque quer, e Deus, ao criar o homem, se torna imprestável para Deus, e Deus resolve salvar. E aí vem uma terceira pergunta. A pergunta é, e ao resolver salvar, Deus é obrigado a salvar todos? Com essa pergunta, Luiz, é que a gente vai parar a aula agora para deixar todo mundo de cabeça quente. Essa foi boa.